a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma aula da classe dos juniores, a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos hoje já na nossa última aula desse trimestre da lição O Tempo dos Juízes. E hoje nós vamos aprender sobre a história de um homem chamado Mica. E vamos já para a nossa conversa de professor, que se encontra lá na nossa lição do professor. Mica e o levita em sua casa. A geração de israelitas que viveu no tempo dos juízes desprezava os preceitos do Senhor. Após a morte de seus líderes, o povo vivia à sua maneira e pecava contra Deus. Nesse tempo, havia um homem chamado Mica, que por não observar as leis de Deus, foi influenciado por sua mãe a fazer um ídolo, representando o Deus de Israel. A falta de compromisso com a lei mosaica e a desordem religiosa trouxe grandes problemas para os israelitas. O ídolo não conseguia revelar as características do Deus verdadeiro e nem poderia, não é mesmo? Mica quebrou ali um dos mandamentos dados por Deus ao seu povo, o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, que nós encontramos lá em Êxodo. A sua ignorância em relação a Deus e suas leis o fez pecar e morrer espiritualmente. Quando nos dedicamos a conhecer o Senhor por meio da sua palavra, amadurecemos espiritualmente e não somos levados aí por qualquer vento de falsos ensinamentos e falsas doutrinas. É indispensável incentivar os alunos ao estudo incansável da palavra de Deus, a oração, a comunhão, para que aprendam como agradar a Deus. Professor, dedique-se à compreensão das Escrituras Sagradas. Faça a diferença em meio a uma geração que não deseja buscar o conhecimento da vontade de Deus. Incentive a sua classe a estudar a Bíblia e conhecer a Deus. E existe um lugar melhor para conhecer a Deus e estudar a Bíblia do que a Escola Bíblica Dominical? Não existe, claro, nossa casa também. E já deixamos aí os versículos para meditação durante esta semana. E na segunda-feira vamos lá em Oséias. A falta de conhecimento destrói. Terça, é sábio ter conhecimento. Quarta, sem conhecimento somos enganados. Quinta, conhecer a palavra de Deus nos livra do mal. Sexta-feira, estudar a palavra para conhecê-la. E sábado, a palavra de Deus ilumina. Então vamos ter aí o nosso momento de devocional, o nosso momento de oração, de estudo da palavra. Utilize esses versículos, porque assim você já vai estar se preparando para a escola bíblica, de domingo, e vai ser uma bênção. Já deixamos também o plano de frequência, que nesta lição de número 13 nós vamos estar orando pelo estado de São Paulo. Deixamos a bandeirinha, tem ali também no Google Drive, nesse link em azul, na descrição, aqui embaixo do vídeo, tem um texto que é o link em azul. Você clica lá e aí você vai procurar pela classe dos juniores e o número da lição que você deseja. Lá tem todo o material que nós vamos utilizar na aula de hoje e também nas aulas passadas. Fica tudo lá gravadinho para você baixar, fazer o download, utilizar à vontade. Então, aqui nós vamos estar orando por São Paulo e agora nesse momento da oração inicial que você vai fazer com seus alunos, inclua São Paulo, as famílias, as igrejas daquele lugar, as crianças, os pastores, missionários, inclua todos eles, levante um clamor por essas vidas, por aqueles que ainda precisam serem alcançados pelo Senhor. Então, juntos vamos fazer uma oração, pedir também que o Senhor abra o entendimento de cada um na aula de hoje e que o Espírito Santo tenha total liberdade para agir nos coraçõezinhos. Deixamos 2 sugestões de louvor: leia a Bíblia e a Bíblia de Crianças Diante do Trono. Se você tiver mais sugestões, deixe para nós aqui nos comentários para abençoar aqueles que vão acessar a aula e que estejam procurando por sugestões de louvores. O objetivo da nossa aula hoje é apontar
que a falta de conhecimento da palavra de Deus pode, não só pode, ela vai trazer problemas. Ela traz problemas. Por isso nós devemos ler a Bíblia para não sermos enganados. Lembrem que lá na palavra está escrito que o meu povo perece por falta de conhecimento. E nós temos acesso aí à Bíblia. Todos de nós, eu acredito e creio, que temos uma Bíblia, um exemplar da palavra do Senhor em casa. Nós temos a liberdade no nosso país de termos a Bíblia em casa. Existem vários países que não podem. Então vamos agradecer ao Senhor por isso e utilizar da palavra dele, estudar, nos debruçar na sua palavra para conhecermos cada dia mais e sermos usados para levar a palavra do Senhor também para aqueles que precisam, que ainda não conhecem. E o versículo de hoje está lá em Salmos 119, verso 66. Está escrito assim: dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Salmo 119, verso 66. Por que dá-me sabedoria e conhecimento? Porque a sabedoria, ela vem do Senhor. Nós temos a palavra de Deus, mas sempre que nós formos ler, temos que orar, pedir para o Senhor nos dar sabedoria, entendimento, abrir o nosso entendimento, e com certeza vai ser uma leitura diferente, porque o Senhor estará conosco, abrindo o nosso entendimento, dando uma revelação nova da sua palavra, porque ela se renova a cada dia e cada vez que nós lermos, nós vamos entender algo novo e sermos também edificados pelo Senhor. Então, dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. E para a memorização desse versículo hoje, pessoal, a nossa lição traz essa sugestão, que é preparar cartõezinhos. Eu deixei aqui, ó. Deixei ali no Google Drive esses cartõezinhos para você imprimir. Aí você recorta. Chegando na aula, você já dá um para cada criança e peça aí que eles sentem em duplas. E eles vão agora começar a ler esse versículo e tentar memorizar. Você vai dar aí alguns minutinhos para eles irem lendo e memorizando em dupla. Depois você tira o cartãozinho deles e aí pede que cada dupla venha falar o versículo para ver se eles conseguiram memorizar. E aí depois você pode também dar um tempinho para que eles expliquem o que eles entenderam do versículo hoje. Deixei ali para vocês, ó, no Google Drive também, está lá na pasta Memorizando, se eu não me engano. E aí você pode imprimir e utilizar se desejar. A dinâmica, já que nós estamos na última aula desse trimestre, nós vamos aí fazer 3 envelopes. Você pode comprar, também pode fazer, não é difícil. Você encontra o tutorial ali no Google, pesquise por como fazer um envelope em casa. E aí você vai aprender, é bem facinho. Com folha, tesoura e cola, você confecciona os envelopes em casa mesmo. E aí você pode colocar charadas, perguntas, verdadeiro ou falso, ou as imagens das lições desse trimestre. Ah, Pro, mas eu não tenho mais as imagens, né? Eu perdi, ou não sei onde coloquei todas. Você pode conseguir essas imagens aqui no nosso Google Drive. Tem todas as lições, desde a número 1 até a aula de hoje. Você vai entrando lá nas pastinhas e vai baixando só os visuais da lição. E aí você pode imprimir e colocar dentro dos envelopes. Ou pode mesclar. Alguns você coloca pergunta, outros a imagem. E aí da lição de número 1 até a 13. E aí você coloca dentro de cada envelope uma pergunta ou imagem sobre uma das lições. E aí vocês fazem essa dinâmica aí durante a aula. Pede para uma criança ou uma dupla abrir o envelope, daí elas vão tirar lá uma imagem, né? Por exemplo, vou utilizar uma da aula de hoje. Você coloca uma imagem lá, daí a criança vai tirar. E aí ela tem que adivinhar de qual lição ou qual juiz que é essa imagem. E aí vocês vão conversar um pouquinho, relembrar a história daquele juiz e vai ser bem legal. Então essa é a sugestão de dinâmica.
que nos traz, na aula de hoje, para a última aula deste trimestre. Tá tudo lá no Google Drive, como eu falei anteriormente. E agora nós já vamos para o momento da palavra. Pessoal, hoje nós vamos estudar o capítulo 17, lá de Juízes. E vamos conhecer sobre o Mica. Quem foi Mica? Por que ele é citado aqui na Bíblia? Saibam que na aula de hoje nós não vamos conhecer nenhum juiz. O Mica, ele aparece ali depois da história de Sansão. Então nós sabemos que Sansão, ele governou por 20 anos os israelitas, livrou eles dos filisteus. E agora, já no capítulo 17, Mica e o ídolo em sua casa, começa assim: havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. E Mica, aqui estão as imagens da aula de hoje. Vamos ver a imagem de número 1, essa maior aqui, ó. Aqui nós vemos o Mica com um pote na mão, contendo prata, e sua mãe. Nós vamos conhecer na história que Mica ficou preocupado após a sua mãe amaldiçoar alguém que havia roubado prata dela, 1.100 ciclos de prata. E aí ela amaldiçoou essa pessoa, Mica ouviu a maldição e aí ele se preocupou. E nós vamos saber por que ele ficou preocupado, porque ele havia roubado essa prata de sua mãe. E ele ficou preocupado com a maldição que ela havia lançado sobre o ladrão e ele resolveu ali confessar o seu crime. E aí ele devolve essa prata à sua mãe. Lá no versículo, vamos ver aqui, ó. No versículo 3 diz assim: assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura, de sorte que agora tu tornarei a dar. Então ele deu essa prata, devolveu para a mãe dedicou a prata ao Senhor, entregou de novo para ele essa prata, para ele fazer um ídolo. Queridos, olha como o povo de Israel estava muito longe do Senhor e daquilo que ele havia pedido que eles fizessem. Olha como o povo estava tão longe, fazendo imagem, e ela fez isso achando que estava agradando a Deus. O pior, olha o que a falta de conhecimento nos faz. Como o povo de Israel, que é um povo que viu tantos milagres, que é um povo que presenciou as pragas no Egito, é um povo que foi guiado pelo Senhor lá no deserto, que presenciou milagres, foi alimentado, foi saciada a sua sede no deserto, tudo pelo Senhor, viu o mar se abrir, e é um povo que tão rapidamente se esqueceu de tudo isso e agora estava a quilômetros de distância do Senhor, fazendo coisas nada a ver com aquilo que o Senhor queria, ídolos, quebrando mandamentos, achando que estava agradando a Deus. E aí o Mica, ele vai lá e ele faz esse ídolo. E aí, pior ainda, nós vamos ver mais na frente na história, é que ele tinha em sua casa uma casa de ídolos, de deuses. Então esse não era o primeiro ídolo que ele ia fazer, não, ele tinha lá em sua casa muitos. Então na imagem de número 2, na imagem de número 3, nos mostra os ídolos que Mica tinha lá em sua casa. Ele tinha uma casa de ídolos. Certa vez, a história vai nos contar também que um levita estava passando ali por Efraim, porque Mica era um efraimita. Eles eram efraimitas e moravam lá nas montanhas de Efraim. Certa vez, um levita jovem lá de Belém de Judá, ele era um levita da tribo de Levi. O que a tribo de Levi tinha que fazer?
que o Senhor havia pedido lá atrás. Eles tinham que ser dedicados, a levar a palavra do Senhor ao povo. As leis que o Senhor havia mandado, eles serviam também lá no tabernáculo e agora ele estava errante, procurando um lugar, um abrigo para morar. Então nós vemos aí que os sacerdotes, que tinham que ser os descendentes de Arão, os filhos de Arão, e os levitas que tinham que servir no templo também, estava tudo errado. Ele estava procurando um lugar para morar. Chegou lá na casa de Mica e Mica convidou ele para morar em sua casa e ele iria dar um salário, vestes, e ele teria que ser o sacerdote de Mica e sua casa. Mas tem algo estranho aí. Como um levita seria um sacerdote? Se sacerdote, tinha que ser descendente de Arão. Como assim? Para vocês verem como estava tudo errado. E pior, o levita aceitou. Ele ficou ali muito interessado com esse salário que ele iria ganhar e ele acabou aceitando. Então Mica achou que agora seria muito abençoado por Deus por ter um levita em casa, o que não é verdade. O que traz a bênção é a própria presença de Deus. Um levita não traria a bênção do Senhor, ainda mais estando errante desse jeito, aceitando essa proposta. E aí na imagem de número 3 nós vemos ele aceitando a proposta de Mica. Então, queridos, vejam como vai acabar o livro de Juízes. Nós aprendemos durante esse trimestre o quê? Que o povo estava distante de Deus, oscilava muito aí na sua comunhão com Deus, enquanto eles tinham um líder, alguém que os guiava, um juiz, um rei, eles estavam na presença de Deus, mas era só esse líder morrer e o povo decidia fazer o que era certo aos seus olhos e se afastou grandemente de Deus. Deus levantava um novo libertador, ia tudo bem. Quando ele morria, novamente se afastavam. E foi assim durante todo o livro de Juízes que nós estudamos nesse trimestre, como o povo de Israel, que presenciou tantas coisas, que sentiu a presença de Deus, se afastou muito dele. Esse povo que é um povo prometido do Senhor, é um povo que tem promessas, é um povo que o Senhor ama muito. E nós terminamos agora o livro de Juízes com a história de Mica. E ali, naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar. Mais lá na frente nós vamos ver que a tribo de Dan também chegou lá na casa de Mica, acabou levando aquele levita e todos os deuses junto com a sua tribo para uma parte da terra que eles iriam possuir. Então assim, foi só ladeira abaixo. Tudo errado, longe do Senhor e daquilo que o Senhor queria. Então, o que nós podemos aprender e o que nós podemos ensinar para os nossos alunos na aula de hoje? Que quando a gente não busca o conhecimento, não busca na palavra de Deus, nós podemos e vamos errar. Porque qualquer coisa que alguém vier nos falar e disser que está na Bíblia, não estando, e por nós não lermos, nós vamos acabar acreditando. Vamos sendo levados pelo nosso pensamento, pelo nosso coração, que é muito enganoso, e estamos muito fadados ao erro. Então nós temos que buscar na palavra do Senhor, preciosa, que Ele deixou para nós, revelada, que é Ele falando conosco. Quando oramos, falamos com o Senhor. Quando lemos a Bíblia, Ele fala conosco. Então nós temos que ler e incentivar os nossos alunos a lerem e amar a sua palavra. Deixamos já aqui a sugestão de atividade, que é a atividade da nossa lição. Aqui tem as respostas para vocês. E lembrancinha, nós deixamos uma tag para você colocar aí junto com um bombom, ou um pirulito, uma balinha,
Parabéns, você concluiu a lição O Tempo dos Juízes. Pessoal, tudo disponível no Google Drive, certo? Nesse link aqui embaixo. E nós já terminamos a aula de hoje, concluímos para a glória de Deus esse trimestre. Eu aprendi muitas coisas novas que eu não sabia e eu acredito que vocês também aprenderam, as crianças, e foi uma bênção de Deus. E já vamos preparando o nosso coração para o próximo trimestre, que com certeza será bênção também. Então, vocês podem fazer hoje uma confraternização, né? Já utiliza aquele momento da dinâmica, aqui ó, dos envelopes, você pode deixar para o final, para fazer ali antes da confraternização, e vai ser bem legal. Queridos, nós agradecemos todos vocês que nos acompanham, que deixam seus comentários, que deixam aí sugestões. Estamos sempre tentando colocar coisas novas e trazer mais conhecimento para vocês. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua aula, e a gente se vê no trimestre que vem, se Deus quiser. Deus abençoe.